Bom, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado, viu, Taka, por organizar esse curso de educação continuada, né? Eu sou Luiz Fernando Funchal, eu estou atualmente como diretor científico aqui da Regional do Estado de Santa Catarina, né, no biênio 2021 e 2022, na presidência do Dr. Henrique Eisenberg, né? Eu quero dar primeiramente uma boa noite a todos, dizer que é um prazer tê-los aqui para a continuidade desse projeto aí que começou no ano passado, né? Então, para a gente não perder muito tempo, vou passar a palavra ao nosso presidente para dar as boas-vindas de vocês também. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, os colegas aí do Rio Grande do Sul, de mais estados aí presentes, né? A SBOT de Santa Catarina, através do Funchal, nesse projeto aí de curso de educação continuada, a gente vem desenvolvendo um dos legados da pandemia é essa possibilidade de nós nos encontrarmos nesse ambiente virtual e promovermos educação continuada. Isso é um legado que vai ficar dessa pandemia, dessa mudança de vida aí que a gente teve. Gostaria de lembrar também a todos vocês que faltam menos de 2 meses, de 9 a 11 de junho, nós teremos o Congresso Sul-Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia em Florianópolis. E eu conto com a presença de todos os amigos e demais participantes também que vão estar nesse congresso. Vai ser uma honra poder recebê-los, enfim, após 2 anos de atividades paradas, nós vamos poder tomar as atividades presenciais. E vamos ter oportunidade, além de uma atualização científica, uma grade científica bem pujante, a oportunidade de um congressamento social bem intenso. O Costão do Santinho é um resort excelente para receber, do ponto de vista científico e do ponto de vista também de lazer social. Conto com a presença de todos e o site é o subra2022.com.br. Façam a sua inscrição. Até agora, dia 30, nós temos preço promocional. E também temos até dia 30 o prazo para inscrição de temas livres. Feito as mensagens institucionais, gostaria de devolver a palavra para o Funchal e agradecer a todos vocês aí pela presença. Bom, então eu vou passar para você, viu, Cristiano Taka, para você fazer a coordenação aí da nossa mesa, apresentar Queres os fazer a nossos foto agora, palestrantes. Funchal? Isso. E vamos aproveitar para todo mundo que quiser, para a gente poder fazer a divulgação, abrir as câmeras para a gente poder fazer foto. A gente vai ter que fazer foto em duas vezes, porque tem um bom número de pessoas já presentes aí. Então, vou alguns segundos para que todo mundo possa abrir a câmera. Tá? Aqueles que quiserem, logicamente, ser fotografados. Né? Então, a primeira foto, por favor. O pessoal está abrindo ainda. Lenses já abriu, né? Está aparecendo 2 lenses aqui. Então, vamos olhar. A primeira, pessoal, vou tirar a foto agora na segunda. Perfeito. Pessoal, então, bom trabalho a todos aí. Cristiano está com você. Obrigado aí pela presença de todos novamente. Eu volto no final para a gente fazer o encerramento, tá bem? Bom, boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer aí a SBOT, em nome do Dr. Luiz Fernando Funchal, pela oportunidade de participar. Eu sei que é complicado, a gente tem que despender o tempo e fico muito feliz que vocês aceitaram. Agradeço também ao Dr. Leonardo Lanzarin, que me ajudou a organizar o evento. Então, vamos direto ao assunto. Então, vamos começar com o Dr. Felipe Bell, Felipe de Blumenau, e ele vai falar sobre a anatomia do escafoide. Pode compartilhar a tela, Felipe. Boa noite. Comigo, acho que ficou a parte mais fácil, que é a anatomia. Não tem muita novidade, não tem muito segredo na anatomia do escafoide, né? Então, rapidamente, começando com os acidentes ósseos do escafoide. O escafoide é um osso em forma de barco, né? O nome escafoide vem do grego, que significa barco, né? Tem um escafoide no pé e tem o escafoide na mão. Óbvio que o escafoide da mão é mais importante que o escafoide do pé, isso não há dúvida, né? Mas o escafoide é um osso quase que completamente recoberto por cartilagem articular, exceto por uma área pequena, uma crista dorsal,
por onde entra a grande maioria da vascularização do escafoide. Então, as superfícies articulares do escafoide são com o trapézio, Por lo menos devolvió la llamada. trapézio e trapezoide na região distal, com o captato na região medial, com o semilunar na região proximal medial e com o rádio na região proximal lateral, né? Ainda o escafoide ele pode ser dividido em 3 partes: o polo distal, o polo proximal e o colo do escafoide. Isso é importante principalmente por causa da vascularização do escafoide, que é muito maior na região distal do que na região proximal. E tem uma proeminência óssea também, que é o tubérculo do escafoide, que não é articulado com nenhum outro osso. Ainda nas relações articulares do escafoide, a gente tem aqui as linhas de Gilula, que são utilizadas para se determinar a congruência óssea entre os ossos do carpo. As linhas de Gilula são linhas desenhadas na região proximal da fileira proximal do carpo, na região distal da fileira proximal do carpo e na região proximal da fileira distal do carpo. Essas 3 linhas elas têm que ser paralelas para que a gente tenha uma congruência articular adequada. E qualquer quebra nessas linhas vai mostrar para o observador de uma radiografia do punho que existe alguma incongruência, alguma instabilidade ou alguma deformidade no nosso carpo. Ainda na anatomia... Só quem não estiver falando, por favor, mutar o microfone. Ainda na anatomia do punho relacionada com o escafoide, a gente tem que lembrar de 2 ligamentos extrínsecos, que são ligamentos extremamente importantes, que é o rádio escafo captato e o rádio semilunar longo. Esses 2 ligamentos, que são ligamentos volares do punho, eles mantêm o polo proximal fixo em relação ao rádio e não mantêm o polo distal fixo em relação ao rádio. Então, eles são muito importantes no mecanismo de fraturas do escafoide, principalmente na hiperextensão do punho, porque mantendo o escafoide, o polo proximal do escafoide fixo e o polo distal móvel, ele facilita uma fratura no terço médio do escafoide com grande frequência. Na radiografia, na radiologia, na anatomia radiológica do escafoide, nós temos uma série de raios-x que são extremamente importantes de serem realizados para uma boa avaliação do escafoide. Uma série de 4 raios-x, nos quais a gente faz um PA simples, um PA com desvio ulnar, um lateral verdadeiro e um semipronado, um oblíquo semipronado. Essas radiografias, elas permitem a visualização de grande parte do escafoide. Tem que lembrar que no desvio ulnar do escafoide, do punho, a fileira proximal tende à extensão. E no desvio radial do punho, a fileira proximal ela tende à flexão. Com isso, o escafoide fica muito melhor visualizado no desvio ulnar, porque você estende o escafoide e você consegue ver o escafoide na sua maior extensão. O punho com desvio radial, a avaliação radiográfica do escafoide fica muito prejudicada. As fraturas, principalmente as fraturas do escafoide, elas podem não ser visíveis nas primeiras avaliações radiográficas simples de um paciente com trauma no punho. Então, é extremamente importante ou reavaliar esse paciente depois de algum tempo, ou realizar algum outro exame com maior acurácia de detecção de lesões do escafoide. Então, esses exames podem ser a tomografia. Então, aqui a gente tem uma tomografia em um corte coronal e um corte sagital e uma reconstrução, mostrando as relações anatômicas do escafoide com o rádio e com os outros ossos do carpo. Nesse exame, você tem uma muito melhor visualização do escafoide, uma maior possibilidade de avaliar uma fratura oculta do escafoide do que no raio-x. Mas mesmo na tomografia, ainda as fraturas ocultas podem passar desapercebidas. Então, o exame padrão ouro para avaliação de lesões ocultas do escafoide é a ressonância magnética. Além disso, a ressonância magnética ela pode ser usada também nos casos de pseudoartrose do escafoide, para avaliar
a vascularização do polo proximal do escafoide. E falando em vascularização, essa é a parte mais importante da anatomia do escafoide. O escafoide é um osso singular nesse ponto, em que a vascularização ela penetra no escafoide pela região distal do osso, deixando a região proximal do osso pouco vascularizada. Essa falta de vascularização na região proximal do osso faz com que as fraturas, quanto mais proximais, elas têm pior prognóstico de consolidação, né? Lembrar também que o ramo dorsal, ele é responsável pela maior parte da vascularização do escafoide. Existe um ramo palmar, mas ele é responsável por menor parte da vascularização do escafoide. Sempre de distal para proximal. Eu acho que da anatomia do escafoide, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe. Brilhante apresentação. Então, agora vamos passar para o doutor Fabian. Doutor Fabian de Criciúma, e ele vai falar sobre o tratamento conservador. O tratamento, na verdade, não o tratamento conservador, o tratamento das fraturas sem desvio, por favor. Ok aí, né? Então tá. Boa noite. Agradeço ao Dr. Cristiano Taka, né, pelo convite e pela disposição de confiança para a gente falar um pouco sobre escafoide. Então, como é nós falar sobre o tratamento das fraturas do escafoide sem desvio. Acontecendo. Não passou, né? Esse é o mesmo problema lá, talvez, do Ricardo. Agora sim. Então, sim, a importância do tratamento, né, das fraturas escafoides, ela visa justamente minimizar os riscos, né, da sua evolução para uma pseudartrose, uma consolidação viciosa e, consequentemente, a médio e longo prazo, uma dor progressiva da articulação, perda de força, uma perda de movimento, uma instabilidade carpal e artrose, né. Em Dupe, já em 1954, já ressaltava a importância da obtenção de êxito na consolidação das fraturas escafoides, e quando ele tratava esses pacientes com gesso, 90% da sua casuística, ele obteve consolidação, e desses 2% evoluíram a médio e longo prazo com artrose radiocarpal, e aqueles 10% que não consolidaram, 60%, a incidência aumentou muito, né, de artrose radiocarpal. E esse trabalho do Journal of Hand Surgery de 2018, ele fala, então, ele é recente, fala sobre algumas controvérsias e melhores práticas para o tratamento das fraturas agudas do escafoide. Ele começa falando sobre alguns fatores que determinam o tratamento de uma fratura de escafoide. Ele ressalta inicialmente o diagnóstico apropriado. Nós sabemos, então, que a fratura de escafoide, né, em sua chegada, principalmente nas fraturas sem desvio, elas podem se demonstrar com uma sintomatologia pouco exuberante, pouca dor, uma limitação de movimento pequena, a radiografia, de uma forma inicial, o Dr. Felipe falou, ela pode não ser tão clara, e muitas vezes esse diagnóstico ele acaba sendo difícil. E o diagnóstico ele é importante, né? E quando ele passa desapercebido, ele, como a gente sabe, ele cria, então, algumas complicações. Esse trabalho do Injury, ele fez um estudo retrospectivo, então ele pegou 52 pacientes, né, onde as fraturas escafoides foram negligenciadas, eles foram buscar o porquê. Então, em sua grande maioria, esses pacientes eles acabaram sendo atendidos por médicos que acabaram não pensando no diagnóstico de fratura escafoide ou acabaram examinando mal o paciente e chegaram à conclusão de que o paciente não tinha fratura. Eles foram mal orientados, porque eles foram liberados, não foram imobilizados. Foi feita uma orientação um pouquinho mais firme para eles voltarem, né, caso essa dor persistisse. A importância do diagnóstico também, Harrison demonstrou que em 85 casos de litígio, a maior parte, mais de 50% dos casos são por causa de fraturas não diagnosticadas, e Ring também tem um trabalho que fala que a incidência é mais alta ainda, em torno de 77% dos casos de litígio são por fraturas não diagnosticadas. O Instituto Nacional da Inglaterra de Saúde, ele propôs, né, vendo esse problema, ele propôs algo para tentar minimizar esse risco. Então, ele sugeriu que os pacientes, os médicos, né, que estavam na emergência, né, fossem treinados para diagnosticar essas fraturas, e isso foi feito. Então, dentro de um determinado período, esses médicos fizeram um diagnóstico de 922 casos, né, de suspeitas de fratura de escafoide, onde a radiografia era normal, mas o exame físico ela era sugestivo.
E daí sim, esses pacientes, então, eles passavam por uma triagem e eram encaminhados para centros de referência, onde eles exaltavam a importância do médico especialista, né, porque ele, a partir dali, ele consegue já retirar grande parte, né, dos pacientes que estavam suspeitos, então eles excluem, não existe a fratura, em torno de 65% dos pacientes eles já são liberados, e onde persistia a dúvida, o médico tinha autonomia para seguir realizando o exame, né, então eles optavam por ressonância magnética em 25% dos pacientes, e nesses casos, então, eles detectaram 58 fraturas escafoide, que estavam em torno de 6%, né, dos casos das fraturas iniciais. Então, dessa forma, eles conseguiam fazer o diagnóstico, né, evitar o tratamento de fraturas que não eram diagnosticadas e ser mais sensato em relação aos custos, né, permitindo que somente médicos especialistas fizessem exames de custo maior. Então, o que a gente tem que pensar, né, na hora de fazer um diagnóstico? O que é importante? O mecanismo de trauma, né, ele tem que ser compatível, a gente tem que perguntar isso para o paciente, a epidemiologia, ela tem que ser bem entendida, né, sobre fraturas escafoides, para a gente levar em mente a possibilidade de uma fratura, e as queixas dos exames físicos, eles devem ser compatíveis. Então, como o Felipe falou, o mecanismo de fratura mais clássico é a queda com mão espalmada, com uma hiperextensão, mais desvio radial, né, nessas situações, né, a média carpal, ela tende à extensão e leva consigo, né, junto com o ligamento radioscafo captato, né, o polo distal do escafoide em extensão, e o polo proximal ele fica bloqueado no bordo do rádio, existe uma força cisalhante e acontece a falha e acontece a fratura. Os exames diagnósticos são vários, e quando o diagnóstico, assim, o exame ele é isolado, ou seja, só tem um desses testes positivos, por eles serem muito sensíveis, mas pouco específicos, dificilmente esse paciente vai ter fratura escafoide. Então, a ideia é que a gente pesquise mais de um teste e encontre positividade de mais de um teste. Dessa forma, esses testes, vários testes positivos, eles aumentam a especificidade e aumentam o risco, a possibilidade de que realmente exista uma fratura de escafoide. Então, entre eles, a dor a palpação na tabaqueira anatômica, o edema na tabaqueira anatômica, a palpação do tubérculo de escafoide, dor no desvio unar do punho e dor à compressão longital do escafoide, entre outros. As incidências radiográficas são aquelas que o Felipe já, né, falou e são recomendadas, né? E, como ele também disse, as taxas de falso negativo são altas, se recomenda, então, exames que tenham uma sensibilidade e uma especificidade maior, entre eles a tomografia e a ressonância magnética. A tomografia, além de determinar a presença de uma fratura, ela também ajuda a entender as características dessa fratura, o grau de estabilidade da fratura, o grau de desvio, e dessa forma, ela auxilia a determinar também o tratamento, se pode ser feito de maneira conservadora ou se a recomendação ela é cirúrgica. E também ajuda no teu planejamento cirúrgico, né? Qual vai ser a técnica, né? Se ela vai ser percutânea, se vai ser uma técnica aberta, se vai lançar de mão de um enxerto vascularizado, e também ajuda, né, no acompanhamento da evolução da consolidação. Então, existe uma definição de que a gente pode considerar como fratura consolidada quando nós temos uma tomografia com uma ponte óssea maior do que 50%. Então, aqui é um exemplo, uma fratura oculta inicialmente, né, do escafoide, se faz uma ressonância, onde a gente encontra edema e o traço de fratura no terço médio. O tempo de lesão também acaba sendo determinante no tratamento, porque às vezes nós temos uma fratura sem desvio, mas a gente demora para fazer o diagnóstico, né? E esses autores, eles encontraram um risco de pseudoartrose muito maior, em torno de 40%, quando o grupo de pacientes diagnosticados após 4 semanas, né, acontecia o diagnóstico após 4 semanas. No grupo de pacientes onde o diagnóstico acontecia antes de 4 semanas, o risco de pseudoartrose já diminuiu bastante. Alguns autores defendem que isso seja em torno de 6 semanas, né? Então, esses aqui defendem 4, outros defendem 6 semanas. E outros fatores que também determinam o tratamento são as características da fratura. Então, a fratura no polo distal do escafoide, né, por exemplo, né, nesse caso, onde eles fizeram um acompanhamento de fraturas durante 10 anos, eles encontraram uma incidência em torno de 25% a 28% de fratura no terço distal, e ela é muito mais comum em crianças e adolescentes, e o tratamento é realizado em todas com gesso de 4 a 6 semanas, nenhuma delas foi operada. A maioria das fraturas eram fraturas por avulsão da tuberosidade ou fraturas de impactação da superfície articular. Eles encontraram alta taxa de consolidação, todos os pacientes consolidaram, houve consolidação, as complicações foram raras, a função era normal, e houve um baixo risco de artrose, escafo trapézio-trapezoide, e quando ela acontecia, ela era assintomática ou oligossintomática. Então, nesses casos de fratura do polo distal, mesmo se a fratura houver um desvio, é possível tratar de forma conservadora, essa é a recomendação. Mas quais seriam as características de uma fratura já no polo proximal e no terço médio que nos levariam a pensar num tratamento conservador, nas fraturas sem desvio? Então, um grau de desvio menor do que 1 milímetro, a localização da fratura ou no polo distal ou no terço médio,
a presença de uma estabilidade do carpo, né, no perfil, né, o ângulo intraescafoide entre os fragmentos proximal e distal, né, esse ângulo não pode ser maior do que 35 graus, ele deve ser menor do que isso, e o ideal é que não ocorra perda óssea com munição e não tenha lesões maiores, né, como uma fratura ou luxação perionar, por exemplo. Então, em resumo, o tratamento do polo distal pode ser feito em torno de 4 a 6 semanas com gesso-luva, depende da idade do paciente, né? E se for intraarticular, até é possível considerar a cirurgia, mas ela vai bem se for tratada de forma conservadora. No polo proximal, né, pelas características anatômicas e a anatomia, o domínio da anatomia, como o Dr. Felipe falou, ela é importante porque ela ajuda a refinar o nosso tratamento e aumentam as nossas, o nosso índice de sucesso. Então, devido à instabilidade, baixa vascularização, o aumento do tempo de consolidação, o maior índice de evolução para pseudoartrose, se recomenda a cirurgia, mesmo se a fratura não tenha desvio, né, por ser no polo proximal, já se recomenda a cirurgia. As fraturas do terço médio sem desvio, então, esse autor já em 1978 falava que o uso de gesso por gesso-luva por 8 semanas, nas fraturas sem desvio, ele obteve uma consolidação em torno de 90%, então ela é realmente bem alta. Mas se existe algum critério de estabilidade, o risco de pseudoartrose aumenta, então já se pensaria em cirurgia. Então, a maneira como se faz a imobilização, né? Se o gesso é alto, gesso-luva, inclui no polegar, hoje a recomendação mais forte seria de gesso-luva, né? Sem incluir o polegar, né? Isso aí está bem evidente já. E se deve evitar a imobilização do gesso-luva com desvio ulnar. Então, deixando a posição neutra, ou leve desvio radial, isso aí daria mais estabilidade no foco de fratura. Então, aqui é um exemplo de tratamento conservador, né, a fratura inicial no terço médio, evolução de 4 semanas e evolução de 8 semanas, tratamento com gesso-luva. Ela não está isenta de complicações, né, entre elas rigidez articular, pseudoartrose, evolução, né, uma diminuição de força, demora para retornar ao trabalho e desconforto do gesso. Em cima de algumas dessas complicações, e dependendo do perfil do paciente, então alguns pacientes eles não toleram gesso, né, são profissionais liberais que precisam, né, de uma mobilidade de forma mais precoce, ou para eles é interessante que abreviar o tempo de consolidação dessas fraturas, existe a opção, né, de tentar acelerar o tempo de consolidação e diminuir o uso de gesso com um tratamento cirúrgico, né, e o grande concorrente para as fraturas sem desvio seriam as cirurgias por técnica percutânea. O conselho do médico também acaba sendo importante na influência do paciente, né? E hoje, com a evolução da qualidade de imagem, né, do advento da artroscopia, que vai ser falado depois, né, e da melhora dos materiais de síntese, essa confiança que é passada ao médico tem aumentado, né, o número de indicações. Então, na cirurgia percutânea, qual seria a justificativa? Seria uma diminuição de tempo de retorno ao trabalho e esporte, menor tempo de consolidação, minimizar, né, o uso da imobilização. E, em relação à aberta, ela vai preservar melhor os ligamentos extrínsecos e vascularização, pode ser associada a uma artroscopia, que também tem os mesmos princípios. O tempo de imobilização depois de uma cirurgia percutânea ainda ele é inconsistente, né? O ideal é que seja o mais breve possível. Alguns autores liberam de forma imediata, outros demoram 3 semanas e os outros 4 semanas, a maioria não passa disso. Então, né, fazendo uma breve comparação, né, do uso de gesso, tratamento conservador à cirurgia percutânea, a imobilização, né, com gesso variaria em torno de 8 a 12 semanas, e a cirurgia no máximo 4 semanas, mas ela poderia começar de forma mais precoce, como eu falei anteriormente. O retorno ao trabalho, né, com gesso uma média de 15 semanas e com cirurgia em torno de 8 semanas. Né? Existem trabalhos em cadáveres de biomecânica que falam, né, que quando você tem uma ponte óssea em torno de 50% e a presença de um parafuso, ele aumenta a rigidez do sistema e ela é maior, essa resistência, ela acaba sendo maior até de quando o escafoide está intacto. Então, 8 semanas seriam suficientes para retornar ao trabalho. Fatores que são determinantes na fixação. Alguns são inerentes ao paciente, que é a qualidade óssea e geometria da fratura, e outros cabem ao cirurgião. Então, uma redução adequada da fratura, uma escolha adequada do implante e o posicionamento do implante o mais cêntrico possível em relação ao eixo do escafoide para aumento de rigidez, aumento da compressão e de resistência à falha. Então, esses parafusos eles foram evoluindo, antes eram de aço, agora de titânio, antes eram mais calibrosos, agora menos, são mais delicados, né? Não eram canulados, agora são, e o mais conhecido é o parafuso de Herbert e o Accutrap. A abordagem, né, da forma percutânea pode ser feita de forma volar, de preferência para fraturas do terço distal e do terço médio, e a abordagem volar para terço proximal. As fraturas do terço médio não está bem estabelecido se seria melhor a abordagem dorsal ou volar, vai dar preferência do cirurgião. E também existem complicações da cirurgia percutânea, que seria a perda da redução durante a cirurgia,
E a artroscopia ajuda, né, nesse caso, para te fazer um controle melhor da tua redução, né, e a garantia dessa redução é mais fidedigna do que o auxílio da radioscopia. Possibilidade de lesão tendínea, principalmente quando o acesso é dorsal, e quebra de implante, Friedkirchner também está descrito, infecção e outras né, complicações inerentes a qualquer ato cirúrgico. Então, aqui a gente tem um exemplo de um médico, uma queda de bicicleta, uma fratura do terço médio escafoide, onde as radiografias iniciais, elas preenchiam os critérios para uma fixação percutânea, profissional liberal, e é uma cirurgia de 2009, se utilizou um parafuso de Herbert um pouco mais grosseiro, de aço, e se obteve isso na consolidação. Essa é uma cirurgia já do ano passado, uma queda de moto, além da fratura de escafoide, tinha uma fratura da cabeça do rádio. Então, aparentemente, uma fratura, né, sem desvio significativo, parecia que tinha um pouco de diminuição, a gente pediu uma tomografia, então, já o acesso à tomografia já ficou mais fácil, isso vem facilitando a nossa vida, né, e o custo não aumenta tanto, assim, em relação ao tratamento. Hoje, o custo de uma tomografia é pequeno, assim, em relação ao tratamento como um todo, então, a gente pode pedir com maior facilidade. E na tomografia a gente visualizou também que preencheu os critérios para tratamento precoce e se utiliza um parafuso já, né, de titânio, um material mais biocompatível, né, de menor calibre, e se inicia, nesse caso, mobilidade precoce. Então, o paciente sai da cirurgia com uma tala-luva, né, no primeiro retorno pós-operatório, né, na primeira semana, já se retira essa tala, órtese, e já se permite que o paciente comece a mobilizar o punho, né, com mobilidade protegida. Tá? Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Pode encerrar, então, o compartilhamento. Obrigado pela palestra. Agora vamos convidar, então, o doutor Lenzi para falar sobre o tratamento videoartroscópico da fratura do escafoide, pseudoartrose. Todos vendo? Sim. Bom, então agradecer ao Dr. Taka de novo pelo convite. Eu vou falar sobre a artroscopia, então, na fratura do escafoide, na fratura aguda e na pseudoartrose. Fazer aí uma breve revisão da literatura e exemplificar com alguns casos clínicos. A artroscopia na fratura aguda do escafoide, ela está principalmente cada vez mais popular entre o meio médico em função da popularidade das técnicas minimamente invasivas. Ela tem as vantagens sobre a técnica percutânea por permitir uma melhor visualização da fratura, avaliar uma qualidade da redução e da fixação. Passou a tela, né? Me desculpa. Avaliar a qualidade da redução e da fixação, avaliar o comprimento ideal do parafuso e avaliar as lesões associadas. Numa série de casos de 41 escafoides avaliados num serviço da Suécia, pôde-se chegar a um incrível resultado de 71% de lesões associadas, principalmente do ligamento escafolunar, o que ajuda a ser avaliado nas lesões intrínsecas e nas lesões intrínsecas associadas à fratura do escafoide. As indicações da artroscopia na fratura do escafoide, então, são as fraturas agudas sem desvio, as desviadas, as cominutas, principalmente com lesões associadas de partes moles. E a contraindicação, então, é um fragmento proximal ou distal que não permita uma fixação e uma presença de infecção e falta de cobertura. Então, vamos para o caso clínico já. Paciente masculino de 26 anos, destro, técnico em informática e praticante de musculação. Sofreu um trauma esportivo em extensão do punho, chegou no serviço para avaliação com 6 dias de evolução, encaminhado já de outro serviço, já com a ressonância magnética, pois o colega que o atendeu referiu que não conseguiu ver a fratura inicial. Essa era a fratura inicial encaminhada do outro serviço, ali o indício da fratura, sem desvio, né? E já com a ressonância em mãos. Aí pode-se ver a avaliação da fratura, está sem desvio, então optou-se pela técnica artroscópica, tá? Aí são os portais que são utilizados, o STT tanto radial quanto unário, médio-cárpico unário e médio-cárpico radial, e o portal 3 e 4. Aqui, então, fazendo um desbridamento do tecido sinovial para poder se avaliar um pouco melhor as lesões associadas, aí testando o complexo da fibrocartilagem íntegro, e eu também não coloquei no vídeo para não prolongar ele muito, testando o ligamento escafolunar, que também estava íntegro, e depois da soltura do garrote, uma avaliação com os tecidos bem perfundidos e a coaptação dos bordos da fratura. Aí, o passo a passo da fixação
do fio de Kirchner, né? Todas as incidências ali sendo testadas para se garantir que o parafuso estava totalmente dentro do osso. Opa. E aí, o acompanhamento dessa fratura já consolidada. Todas as incidências, como falaram anteriormente, são importantes para se avaliar o escafoide como um todo. E aqui o adicional do punho cerrado para poder testar os ligamentos. Então, 7 meses de pós-operatório, uma ADM muito próxima da ADM contralateral. Aqui uma foto, então, para exemplificar o caso. Então, agora falando sobre a pseudoartrose, artroscopia na pseudoartrose do escafoide. Então, a localização dessa pseudoartrose e se ela é estável ou instável são os principais fatores. A estabilidade é o principal fator. Lembrando que alguns autores consideram 6 meses pós-trauma inicial já a pseudoartrose, enquanto outros avaliam que 2 a 4 meses sem progressão de consolidação já pode ser considerada uma pseudoartrose. Classicamente, a gente pode classificar a pseudoartrose do escafoide segundo Slade Dots, que combina um potencial de consolidação com um algoritmo de tratamento específico para a pseudoartrose sem desvio, o que é muito útil para determinar a aplicabilidade da artroscopia e possibilitar o emprego dessa técnica para poder fazer o tratamento adequado do paciente. As indicações são grau 1, 2 e 3, principalmente as avaliações das lesões associadas, e os graus 4 e 5, onde é a melhor indicação. Obviamente que não dá para ser usado em todos os casos. Então, necrose avascular, alteração rádio e mediocárpica é uma contraindicação relativa, como o Fábio comentou anteriormente, uma artrose ali na STT não tem grande repercussão sintomático do paciente, a ausência de tecido fibroso em função de não conter a colocação do enxerto e a presença da corcova, ou seja, o desvio dessa pseudoartrose também é uma indicação relativa. Tranquilo. Bom, a técnica cirúrgica, então, se baseia da mesma forma que a das fraturas agudas. E vamos para o caso clínico. O paciente masculino, 33 anos, sinistro, representante, jogador de handebol e praticante de musculação, trauma no punho há 3 anos. Na ocasião do trauma, foi diagnosticado, teve um diagnóstico tardio de mais de 3 semanas de fratura, negligenciou o tratamento em função de competição. Então, ele tem um exame físico que varia ao contralateral de mais ou menos uma perda de 40% da amplitude de movimento total. Aqui a gente tem o raio-x em PA inicial, onde a gente já pode observar ali uma sobrecarga da STT. No perfil não aparenta ter muito desvio. Nas imagens dinâmicas de raio-x pode-se observar uma reabsorção dos bordos, podendo classificar ela como tipo 4A. E aí, indicado o tratamento cirúrgico, se localizando a pseudoartrose com a ajuda do probe, se curetando a área de pseudoartrose e pode-se observar retirando bastante tecido fibroso e curetando bastante a área. Isso é muito importante na parte técnica, aí podendo ver bastante debris saindo. Posteriormente, se realizando a curetagem com o shaver ósseo. E é importantíssimo fazer uma cavidade que possa receber bastante quantidade de enxerto, né? E o ideal é ver essa cavidade já com sangramento. Aí colocando o enxerto ósseo córtico esponjoso, pela cânula de 3 milímetros, se empurra ela com o auxílio de um fio de Kirchner ou até mesmo com o introdutor e com o próprio auxílio, às vezes, da cânula e às vezes de um probe, se impactando o enxerto dentro da cavidade. Também colocando o máximo de enxerto que conseguir colocar ali para poder preencher o espaço. E aí o aspecto final pós a colocação do enxerto. Aqui o passo a passo da introdução do fio de Kirchner e a colocação do fio antirrotatório na hora de passar
o parafuso. Aqui no pós-operatório imediato, com uma excelente impacção do enxerto, tanto no perfil. Aqui com 2 meses de pós-operatório com uma tomografia, já observando ponte óssea, tanto na imagem coronal quanto na sagital. Aqui uma reconstrução do punho. E aqui num pós-operatório tardio, nota-se também a sobrecarga ali da STT, mas também sem sintomas para o paciente. Então, feita a agoniometria, 10 meses de evolução pós-operatória, pode-se observar uma melhora da flexão importante, evoluindo de uma perda de 40% da função do punho, diminuindo para 20% da função. Ali, a extensão realmente se manteve igual, não teve uma melhora nesse caso, e aqui a foto para exemplificar. Então, o que fica de mensagem final? É uma cirurgia desafiadora, onde a curva de aprendizado importa muito para o cirurgião e para o paciente. Avaliar a viabilidade dos polos é extremamente importante, assim como o desbridamento adequado e o posicionamento do parafuso. Existem limitações, é necessário um alinhamento dessa fratura e existe também o benefício de se fazer uma baixa violação do local da consolidação, como o Felipe colocou, a vascularização é extremamente importante para o sucesso. Obrigado. Obrigado, doutor Lenzi. Agora eu vou falar sobre o enxerto pediculado. Está compartilhando? Bueno. Ok. Bom, o enxerto vascular do escafoide, ele foi descrito pela primeira vez pelo Dr. Bertelli em 92, dorsal do primeiro metacarpiano. Essa e ela emite ramos osteoperiosteais tanto para a base do primeiro metacarpo quanto para o colo. Nós retiramos normalmente o enxerto ao nível do colo, que nós, nessa forma, temos um pedículo mais longo. Ele pode ser retirado unicortical, bicortical ou tricortical. A primeira série desse nosso estudo foi o Journal of Hand Surgery. Depois nós foi tema de um capítulo do livro de Scaffold. Eu vou mostrar, então, aqui as referências anatômicas. Ela sai ao nível da tabaqueira anatômica medial artéria do polegar e ela sai logo abaixo do extensor curto do polegar. Aqui uma arteriografia mostrando a artéria e aqui uma dissecção de espécie da época do trabalho científico que o Dr. Bertelli fez. Então, nós sempre fazemos o exame de imagem prévio, comparando com o lado contralateral, e principalmente a 10 graus entre os dois lados, nós abordamos pela abordagem volar, pois acreditamos que é uma perda óssea, uma DISE, né? Vídeo da cirurgia, ela, aqui em relação à pseudoartrose no polo, expandimos para a retirada do enxerto. Então, o primeiro passo, nós fazemos a abordagem ao foco da pseudoartrose, localizamos o foco da pseudoartrose, distal do escafoide com o estiloide radial, que depois, com a correção da pseudoartrose, isso desaparece. Fazemos a manobra de Lynchite para corrigir a DISE, fixação do rádio ao semilunar. E medimos o tamanho do defeito, exatamente, tem que ser uma medida
protegendo o nervo cutâneo, levantando agora fazemos uma manobra de ordenha para facilitar a visualização da artéria. A cirurgia é feita com olho nu, não precisa de microscópio. Pintamos a região onde vai ser retirado o enxerto e também pintamos o entorno do pedículo, com uma margem de segurança de 3 milímetros de cada lado, aqui no meio da artéria. Então, para ter um tecido mais consistente. Veja que quando ele levanta aqui, dá para visualizar por transparência a artéria. Esse ponto aqui, quando a gente vai cortar o enxerto aqui, que é o ponto de maior estresse, tem que proteger bem o pedículo para não haver a perda da conexão osteoperiosteal do pedículo com o enxerto. Aqui dissecando a base do pedículo, soltamos o garrote, veja o sangramento. Passamos esse enxerto para a parte volar, abaixo do primeiro compartimento extensor. Esse ponto tem que tomar cuidado para não dobrar o pedículo, não haver nenhuma torção, que poderia ocluir o fluxo. Posicionamos o enxerto, esse é um enxerto bicortical estrutural, e fixamos com 2 fios de Kirchner, de 1,0 milímetros. Tá? Veja que agora, quando faz o desvio radial, não há mais o impacto do polo distal com o estiloide do rádio. E aqui, a técnica nossa para... Normalmente não tem perda óssea. Então, abordando aqui o foco da pseudoartrose, preparamos o foco da pseudoartrose, criamos uma cavilha no polo distal e uma cavilha no polo proximal. E assim, fixamos o escafoide com 2 fios de Kirchner e o enxerto vai ser retirado do segundo compartimento extensor, cai no foco da pseudoartrose. Olha só, a artéria aqui no meio. Dissecando o pedículo, aqui vai ser retirado um enxerto unicortical e vai ser fixado de uma maneira que a gente chamamos de fixação mista, onde aqui passamos para o foco da pseudoartrose. Cuidado, observando colocamos o enxerto encaixado no polo proximal, naquela cavilha, e aqui colocamos alguns fragmentozinhos de osso que tiramos do rádio distal para ajustar o press fit e deixar ele encaixadinho. Por isso que chamamos de misto, porque o enxerto não está fixado com fios, só o escafoide. Bem, no nosso estudo, tivemos uma falha em 67 casos, 3 casos com união parcial, não houve diferença de consolidação quanto ao sítio da pseudoartrose ou ao tempo de evolução. Houve uma melhora global, tanto na amplitude de movimento, como força, preensão funcionamento do enxerto e o que está consolidado. Enxerto, nós fixamos quando a pseudoartrose do polo proximal em ponte, uma ponte vascularizada. E quando é do terço médio ou distal, fixamos de uma forma estruturada, né? A fixação, nós preferimos a fixação biológica, parafuso de 3 milímetros, que era o que tinha no passado, agora de 2, ok? E o torque que faz nesse enxerto pode provocar a ruptura do enxerto. Então, qual que é a vantagem desse enxerto vascularizado polegar? Ele tem um pedículo longo, ele é versátil, ele pode ser abordado no escafoide tanto dorsal como volar,
e o sítio doador é distal, ou seja, não atravessa a articulação radiocárdica. Aqui um caso clínico, um skatista com 26 anos, tinha uma perda grande, uma perda, nós chamamos de perda extensa quando é maior de 10 milímetros, veja, o escafóide tem mais ou menos uma média de 24 milímetros, então 10 milímetros é uma perda grande. Nesse caso, colocamos um enxerto longitudinal tricortical. Um outro caso, onde uma perda menor, colocamos, e esse menino tinha associado um TGC, nós ressecamos o TGC, tratamos a pseudoartrose e fixamos com um enxerto vascularizado dessa bicortical, colocamos ele transverso. E aqui um outro caso dos limites que nós estamos ampliando. É uma senhora com 67 anos, com slack wrist, ela nós reconstruímos a superfície articular da cabeça do primeiro meta, vascularizada, para fazer o polo proximal do escafóide. Está aqui a fixação dele com o parafuso de Herbert, e aqui está o polo. Para falar sobre o enxerto de tratamento da pseudoartrose do escafóide pelo côndilo femoral. Por favor, doutor Christian. Christian, pense que desmutar o teu microfone. Ok, espero que vocês estejam me ouvindo e estejam vendo bem. Para quem não me conhece, eu trabalho na Santa Casa de Porto Alegre, no Hospital de Vento. Eu vou falar agora sobre um detalhe que não é tão popular, mas que pode ser interessante em algumas situações especiais. Muito obrigado pelo convite, ao Dr. Taka e os demais organizadores. Então, qual é a situação em que a gente pode considerar um retalho livre? Existem situações, geralmente os pacientes que necessitam de um enxerto, eles são um fratura terço médio, em que há um colapso, né, pronação e flexão distal, um curtamento do escafoide e formação do famoso corcova, né, em português também chamado de humpback. E é raro nessa situação ter um polo vascular, geralmente porque essas são as fraturas do terço médio que sofrem mais pressão mecânica que tem esse tipo de comportamento, né? Então, geralmente as fraturas de polo proximal, elas tendem a ser, elas tendem a ter menos necessidade de osso a ser colocado. E aí vai muito bem os retalhos pediculados, né? Zeidenberg, Matulin, ou o próprio retalho baseado na primeira metacarpia na dorsal, né? no polegar. Mas tem situações especiais, como, por exemplo, falha em terço médio, com colapso e um polo proximal de qualidade duvidosa. Então, o retalho do côndilo femoral medial, ele não é um retalho tão recente assim, né? Ele já primeira série de casos que popularizou o uso dessa técnica foi publicada em 2000, já tem 22 anos, né? Uma série de 10 pacientes que o Dr. Doi publicou, mostrando bons resultados com esse procedimento. Então, alguns detalhes da anatomia, eu pretendo não matar vocês com essa anatomia, mas é interessantíssimo para poder entender como isso funciona. Ele foi inicialmente descrito como um retalho córtico pericial pediculado, para tratamento de pseudoartroses, né? Foi popularizado também como retalho livre para, classicamente, a pseudoartrose de clavícula. Esse retalho ele pode ser um retalho livre baseado na genicular descendente, que ele é bastante constante, 89% dos indivíduos costumam ter essa artéria. Ou, quando a gente não tem a genicular descendente, a gente pode basear na genicular superomedial. Esse é um retalho que permite, o sistema genicular descendente permite
que se transporte uma quantidade variada de tecidos. É possível transportar periósteo, osso esponjoso, né, de pequeno tamanho, ou osso até mais volumoso. Se pode levar parte do sartório, parte do vasto medial, eventualmente cartilagem articular e até mesmo pele. Eu vou explicando da maneira mais simples para mais complexa. Então, aqui tem um desenho que é fácil de visualizar, né, com o ramo da femoral superficial, a genicular descendente partindo da femoral superficial e irrigando o côndilo femoral medial. E aqui o exemplo da artéria superomedial. Esse é um exemplo, assim, bem básico de como é que funciona esse sistema vascular. Aqui um pouquinho mais complexo, né? Como às vezes a gente não tem a genicular descendente, a gente tem que usar às vezes a superomedial. Eu, felizmente, não tive esse tipo de problema, né, nos poucos casos que eu fiz. Sempre esteve lá, para minha alegria, a genicular descendente. Para quem quer atender a fundo a anatomia de como funciona o sistema genicular descendente, eu fortemente recomendo essa tese do Dr. Gustavo Bersani. O HC de São Paulo é excelente, bem completa. E aqui à direita, a gente pode ver como é que funciona isso, né? O ramo partindo da femoral superficial, genicular descendente, e aqui a gente vê os ramos, o ramo transverso, que vai terminar o ramo da genicular descendente vai terminar em ramo transverso e ramo longitudinal, que vão irrigar côndilo e periósteo da parte interna, da parte medial do fêmur. Eventualmente, músculo, se for esse o desejo do cirurgião. E existe um ramo perfurante que vai vascularizar a pele. Normalmente, o sistema genicular ele tem um ramo perfurante que acompanha o nervo safeno, que é mais calibroso e mais confiável, mas isso aí tornaria o pedículo todo muito extenso. Então, na prática, se alguém quiser levar a pele para esse tipo de reconstrução, que se use esse ramo perfurante cutâneo, né, que parte direto da genicular ascendente. Então, vou mostrar como é que se disseca. Basicamente, eu vou mostrar aqui fotos de livro e fotos de situação cirúrgica. Então, para ilustrar aqui, um acesso medial no joelho tem que ser bastante extenso. Quanto mais obeso o paciente, mais extenso tem que ser o acesso. Se vai subvasto, aí se vê uma situação parecida com o que se vê aqui, né, com a artéria genicular descendente formando arcadas anatomósticas junto com a sua artéria suprarmedial e vascularizando a parte medial do côndilo. A gente desenha ali no côndilo o fragmento ósseo que vai ser elevado e se transporta até o punho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns casos clínicos para ilustrar isso. Um escafoide já com mau aspecto, né, 25 anos de idade, terço médio com prólogo proximal feinho, com esclerose. E aí, senão, vamos tentar uma cirurgia de salvação. Então, a abordagem, se a gente for ver bem assim, a abordagem para o paciente que vai receber um côndilo femoral medial, ela não é muito diferente de uma abordagem para a reconstrução do escafoide. Então, se você pensar assim, é uma cirurgia agressiva, mais ou menos, né? Ela, pelo menos a zona que vai receber o enxerto, ela não é tão agredida assim. Aqui uma foto, eu gosto muito de preparar o escafoide com serra, tá? Porque isso permite uma geometria perfeita. A gente vê aqui que é um pouquinho diferente dos enxertos vascularizados pediculados, que geralmente são de pequeno volume. A gente dificilmente consegue uma interposição de enxerto significativa, né? Muitas vezes faz só o que se chama de on-lay graft, né? Um enxerto colocado sobre o foco da pseudartrose, mas não como interposição, né? Não inlay. E nesse mesmo plano a gente consegue aqui identificar a artéria radial, suas veias comitantes. Vai para a parte interna da coxa, né? Sobre garrote, obviamente. Vocês podem ver aqui que já tem o detalhe da zona da pele que já foi marcada com sonar Doppler para marcar a perfurante cutânea que vai me servir de monitor para a reconstrução do escafoide.
Aqui a pele já é elevada, né, para fora do campo cirúrgico. Na foto à direita a gente marca com a canetinha ali o que a gente quer fazer de maldade no côndilo femoral, né, pegar um enxerto ósseo já baseado nessa perfurante. A osteossíntese que a gente pode fazer é basicamente a osteossíntese convencional estilo Físico Fernandes, que a gente está habituado, né? E no pós-operatório a gente consegue ter um bom monitor de pele, como está aqui, bonito. É o único retalho ósseo que nos permitiria, em tese, acompanhar a vascularização até o fim, né? Um outro exemplo aqui, mesma coisa, terço médio, colapso, abordagem volar, mais uma vez, ela não é tão grande assim, né? Preparo com serra, foco da pseudartrose, para ter a melhor geometria possível. Eu gosto da serra, justamente por isso aprendi isso com o Dr. Paulo Henrique, que eles estejam nos ouvindo aqui. Identifico a artéria radial e suas perfurantes. Detalhe do retalho de pele já marcado pelo sonar Doppler. Identifico a genicular descendente e seu ramo que vai até o côndilo femoral. Esse aqui é um videozinho que espero que corra bem. Interessante, a gente disseca tudo, isola tudo, abre o garrote e pode confirmar de uma maneira bastante clara o sangramento do retalho de pele e o sangramento do retalho ósseo, assim que elevado do côndilo femoral. E um dos detalhes interessantes sobre esse retalho ósseo é que a quantidade de sangue é bastante significativa, uma artéria bem calibrosa. Esse vídeo aqui dá para ver que é um geyser esguichando sangue aqui Isso aqui é do osso, né? Do osso já é elevado, para ver como se consegue um fluxo bastante significativo. E é o único retalho que nos permite, eventualmente, testar perfusão. Né? Todos os outros a gente supõe que estejam perfundidos, né? Mas a gente não consegue ter essa visualização direta. E o enxerto colocado da mesma maneira como o Físico Fernandes, né? sem nenhuma diferença. Eu mostrei alguns casos com pele, mas assim, na prática eu não recomendo levar pele por alguns motivos. Primeiro que a dor de cabeça, eu já tive perda por congestão e fiquei umas 2 semanas deprimido, não é uma experiência boa. E o retalho ósseo, ele tolera bastante congestão, pele nem tanto. Então, é preferível, até por questões de encurtamento do tempo cirúrgico e menor morbidade da zona doadora, fazer como esse caso aqui que o Dr. Vimp, que de Santa Cruz gentilmente me cedeu. Ele pegou um enxerto bem bonito, bem lido, no côndilo femoral, que fez anastomose na artéria radial e veias comitantes, com um resultado tardio muito bonito e o resultado clínico excelente. Então, complicações dessa técnica, bom, é uma zona doadora razoavelmente mórbida, né? Tem chance maior de fazer hematoma seroma. Um dos retalhos que eu fiz, mas é córtico periosteal para um antebraço, uma pseudartrose de antebraço, esse paciente acabou tendo, é uma paciente muito obesa, acabou desenvolvendo uma trombose venosa profunda, chata de tratar, mas que eventualmente ficou bem. Paralisia do nervo safeno, ele está no trajeto da dissecção, isso pode acontecer. Né? E fratura do côndilo, já foi relatado, que deve ser uma tragédia bastante grande. Né? A pessoa vai lá para tentar ajudar e acaba piorando muito. Basicamente, eu acho que isso dá uma noção boa de como funciona um retalho ósseo do côndilo femoral. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Cris. Alô? Alô? Obrigado, Dr. Christian, obrigado a todos. E agora eu convido o Dr. Ricardo Kempf para apresentar os seus casos clínicos. Dr. Ricardo, fique à vontade para escolher quem que quer perguntar, os palestrantes, as pessoas da plateia, fique à vontade. Tu que manda... Legal, Taka. Muito obrigado pelo convite aí. Excelentes palestras, assim, dá para ver que tanto a fratura quanto a pseudartrose escafoide são patologias que têm uma ampla gama de possibilidades de tratamento, tanto cirúrgico quanto conservador.
E vou mostrar alguns casos aí. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Vai me dando feedback aí, Taka, se... Tá. Tá passando, não? Não está passando. Então, vamos para aquele lá, vamos para o plano B aí. Desculpa a intervenção, vocês conseguiram me ouvir? Tudo muito bem, Christian. Ouvindo? Ah, Muito tá, bem. pá. Eu só tenho uma pergunta, Christian, mais informal aqui. A anastomose na radial, ela é término lateral ou tem que... Desculpa a minha Olha incompetência. só, eu gosto de fazer termo terminal, tá? Mas vários Tu autores... sacrifica a radial como se fosse um retalho chinês, assim. Mas qual é a consequência de sacrificar a radial, né? Não, eu Eu acho mais prático e por isso que eu acabo optando pela radial terminal. Aham. Deve ficar um fluxo imenso, né? Um canhão, Então, tá bem. Seguimos aqui, então, como o Taka já falou, sou o Ricardo Kemp, sou cirurgião de mão de Porto Alegre, e vamos mostrar alguns casos clínicos, assim, eu não peguei nada, assim, de outro mundo, e principalmente, assim, pelo programa da reunião, a gente vê que tem uma gama muito grande de técnicas cirúrgicas que foram discutidos, e eu tenho 3 casos clínicos aqui, não sei se vai dar tempo de discutir os 3, e cada um com uma visão diferente, assim, cada um com uma técnica diferente, mostrando que a patologia do escafoide pode ser tanto indicada a cirurgia assim, por mais pelo cirurgião, assim, por mais familiaridade do cirurgião com a técnica, mas também com o tipo de patologia, o local da pseudoartrose, o tempo de evolução. Então, primeiro paciente aqui, um paciente masculino, 36 anos de idade, queda e trauma no punho, 3 anos de evolução, dor no lado radial, rigidez, as radiografias mostrando essa pseudoartrose de escafoide. Vamos começar contigo aí, Christian, que foi o último a falar. O que tu pensa? Essa é uma típica pseudoartrose numa localização bem problemática, né? Terço proximal do escafoide, a gente pode até, claro que pode pedir uma ressonância para confirmar isso, mas já pode presumir que ela tenha problemas de circulação, e a gente tem que pensar em alguma coisa que revitalize esse polo proximal, né? A ressonância te mudaria a tua conduta, Christian? Em relação assim, a ressonância é certo que vai vir com menos vascularização, né? Com certeza não. Não, porque, na verdade, é tão ruim esse polo proximal, pelo tamanho, né? E que mesmo que não mudaria, porque eu teria que tratar ele como um polo avascular já, né? Só a manipulação dele já seria complicada. Eu botei umas coisas mais básicas aqui, mas vamos pulando. Então, está aqui o que foi pedido. Taka, assim, ó, tu tem uma pseudoartrose do polo proximal, com sofrimento, 3 anos de evolução e com sofrimento desse polo. Tu acha que isso aí é indicação de ter alguma coisa de um enxerto pedicular, de um retalho vascularizado, como o Christian falou? Ou tu enxerga a possibilidade de fazer uma técnica mais clássica aí? Ricardo, como a gente tem uma experiência muito grande com esse retalho vascularizado baseado na artéria dorsal do primeiro metacarpiano, nós sempre tratamos a pseudoartrose do escafoide com um retalho pediculado, tá? E na verdade, tinha falado da ressonância, a ressonância poderia ajudar, mas ela é o padrão ouro para ver, mas só que o padrão ouro mesmo é abrir o escafoide e ver se ele é sangrante. Se ele estiver sangrando, ele está moribundo, né? Se ele não sangrar nada, ele morreu, né? Então, nesse caso ali, eu faria um enxerto ósseo vascularizado ali do primeiro metacarpiano. E muda em relação àquela tua técnica ali, em relação ao que tu vê que alguns casos que tu mostrou ali, tu pegou um enxerto grande, assim. Esse caso aí, como é que tu abordaria, assim, em relação Esse caso aí... O fragmento ser pequeno, né? O fragmento é pequeno, não tem, na verdade, nenhum sinal ali, aparentemente, de DISE associada, né? A gente não tem as radiografias de perfil para medir o ângulo, comparando com o outro lado. Mas... Do outro lado não tem. Tem o raio-x aqui, mostrando que tem um pouquinho de DISE, mas nada... Não tem artrose. Que só tem aquela linhazinha que não consolidou e tal.
Então, talvez precisasse colocar na hora da cirurgia, a gente vai abordar, a princípio, se ela não tiver perda óssea, faria só um enxerto em ponte, mas eu acho que ali tem perda óssea, acho que tem que fazer um enxerto estruturado ali e interpor. Tá certo. Lenz, em relação ao tema que tu falou aí da artroscopia, tu vê algum tipo de possibilidade de auxílio artroscópico nesse tipo de paciente, hein? Olha, Ricardo, o PsyRO publicou um trabalho também sobre pseudoartrose escafoide, dizendo que dá para ser usado também nos casos com desvio, com humpback e com necrose do polo proximal, porque o próprio Zeidenberg, numa oportunidade no Brasil que eu conversei com ele disse que ele está tendo bons resultados também em enxerto tricortical sem ser vascularizado. Mas eu acho que não caberia, pelo menos na minha experiência, não caberia aí o uso da artroscopia em função dessa necrose do polo proximal, e eu partiria realmente para um retalho vascularizado. Qual é o tipo que tu prefere? Eu gosto muito do Zeidenberg. O Felipe, não sei se tem alguma consideração aí, Felipe, tu acha que tem que fazer algum tipo de reconstrução mais complexa, assim, com enxerto vascularizado? Acho que tu vê a possibilidade de fazer uma osteossíntese mais clássica? Esse é o caso clássico para o enxerto vascularizado. Acho que não tem solução boa. Nesse caso, pelo menos na minha mão, esse paciente ele não vai ficar com uma mobilidade normal do punho, ele não vai ficar completamente sem dor. O que eu faço é o Zeidenberg, nunca tentei fazer esse que o Taka falou ali do primeiro metatarsiano. Gostei bastante desse do que o Christian falou, mas nesse caso eu acho que talvez seria pouca perda óssea para colocar um côndilo vascularizado. Mas E tu fixaria com fio ou com parafuso, Felipe? Acho que o tamanho do polo proximal não permite fixar com parafuso, tem que ser com fio. Eu acho que a ressonância também, apesar de a ressonância dizer que o polo proximal está vascular, ele não muda em absolutamente nada a conduta definitiva, né? Acho que a ressonância ela mais atrapalha, mais assusta do que ela ajuda. Talvez uma tomografia para poder ver melhor o tamanho do polo proximal, para ver melhor a quantidade de osso no polo proximal ajudaria mais do que a ressonância. Perfeito. E Fabiano, qual é a tua preferência de técnica cirúrgica aí? Então, assim, Ricardo, me dê essa oportunidade, né, em duas ocasiões, uma vez em Porto Alegre, quando você levou o Dr. Zeidenberg para falar lá no simpósio de mão, e agora no ILA, uma nova oportunidade do filho dele falando, né, sobre pseudoartrose escafoide e a experiência que eles têm, né, referente a esse assunto. E nas duas ocasiões, né, uma opinião de alguém que entende muito sobre isso, que é o Zeidenberg, perguntaram tanto para o filho quanto para ele, em Porto Alegre e lá em Maceió, o que define uma necrose do polo proximal do escafoide, né? E de que forma ele define? Ele define com tomografia computadorizada. Então, por quê? Porque a tomografia computadorizada, em comparação à ressonância magnética, ela mostra melhor o trabeculado ósseo, a qualidade do trabeculado ósseo. E, às vezes, esse aspecto, né, que a gente tem de uma diminuição, de enegrecido, né, numa ressonância magnética, não verdadeiramente vai realmente dizer que há uma necrose do polo proximal do escafoide. E classicamente ele perguntou, quando é que então tu faz o retalho vascularizado? Ele pegou e falou que quando, né, ele percebe que no polo proximal existe uma absorção desse trabeculado ósseo, que daí isso aí verdadeiramente caracterizaria uma necrose vascular, uma fragilidade dessa arquitetura óssea, e daí sim, dessa forma, o prognóstico ficaria muito ruim, e nessa situação ele faria o enxerto, o retalho ósseo, o retalho vascularizado, né? Nesse caso, eu acho que eu não tenho tomografia aí, Fabiano. E daí ele pegou e falou, se, né, num caso desse, né, na tomografia ele encontra um polo proximal, né, que ele julgue que comporte uma boa síntese, né, é possível o tratamento né, com enxerto convencional, daí pode ser um enxerto esponjoso ou estrutural, dependendo da instabilidade carpal, daí tem que analisar outros parâmetros, né, se precisa corrigir formato escafoide ou não, o uso da síntese, então, vai depender disso, se ele comporta um parafuso, ele coloca o parafuso. Ou senão vai para uma síntese menos agressiva, né, mais elástica, um field Kirchner. Mas é uma visão interessante a dele. Perfeito. Acho que todos, assim, apesar de ter as técnicas assim de
cada um tem o seu gosto pessoal. Acho que esse artigo do Zeidenberg tem que ser sempre pensado ou sempre citado. Esse aqui é o artigo tanto da traumatologia quanto da ortopedia sul-americana mais citado no PubMed, então é um artigo extremamente clássico na nossa especialidade, e tem que ter sempre meio que em mente, assim, como uma opção. E foi o que foi feito. Então, foi feito esse retalho, esse enxerto vascularizado dorsal. Eu não sei se alguns dos colegas querem dar algum tipo de dica, assim, eu vou mais passar o caso, assim, então a gente sempre levanta esse enxerto de proximal para distal, para não ter risco de pegar o pedículo. Naquela figura de cima ali dá para ver bem. Assim, a gente sempre tenta não desvascularizar ou tirar uma fita de partes moles bem larga junto com o pedículo para não ter risco de lesar nem a artéria nem as veias concomitantes. Então, se retira isso aí, faz uma canaleta tanto no polo proximal quanto no distal. Também concordo que eu acho que não é nada assim, a ressonância mostrar um sofrimento vascular é mais do que esperado nesse tipo de paciente. Foi fixado com 2 parafusos de mini fragmentos. Eu acho que é 1.5, esses parafusos não canulados, então um parafuso que tu enxerga, e muito mais assim para tentar só estabilizar o polo proximal e o polo distal junto com o enxerto, sem necessidades de compressão ou de fixação extrema. E aqui com 8 meses de evolução, a cicatrização completa. Aqui, um parafuso ficou um pouquinho saliente aqui, mas não está dando imagem espelho no rádio, a gente acabou nem tirando. E aqui imagens da tomografia com a consolidação completa. Não sei se alguém quer dar algum comentário final na evolução do paciente. Na verdade, Ricardo, eu particularmente sou um defensor da técnica do Zeidenberg, principalmente no polo proximal, porque por causa da abordagem do polo proximal ser mais fácil por via dorsal, né? Ser via anterógrada e não retrógrada. E com a abordagem do Zeidenberg, tu tá com o polo proximal ali na tua mão, então tem uma facilidade maior para poder fixar ele, sabe? Tanto com o parafuso de mini Herbert ou com aí o parafuso de mini fragmentos que tu usou, ou até mesmo o fio de Kirchner, né? Perfeito. O próprio Zeidenberg diz que ele fixa mais com um fio, e o fio que ele passa, e ele deixa o fio para fora da pele na região volar. Então, ele passa de dorsal para volar e passa a pele na região tenar e deixa o fio ali para ser retirado. Então, ele faz uma fixação bem... Nosso enxerto, a gente sempre fixa também com fios de Kirchner, a maioria das vezes. E deixa o fio na pele também. Facilita a retirada depois com 8 semanas. Perfeito. Eu fiz 2 vezes e tem um colega que já fez mais vezes, mas não vi descrito em lugar nenhum, de usar o enxerto fixado do enxerto para o polo proximal e do enxerto para o polo distal com um parafuso para cada lado, parafuso de mini micro. Eu usei isso 2 vezes e fiquei bem satisfeito com a fixação, assim, mas o polo proximal tem que ser um pouco maior do que aquele polo que você tinha ali, né? Ele tem que caber um parafuso fixando. Daí aquilo isso aí fazendo percutâneo, Felipe? Ou fazendo 2 abordagens? Não, fazendo do jeito que você está, exatamente do mesmo jeito, só que você fixou com o parafuso do polo proximal para o polo distal. Mas usar 2 parafusos de distal para volar, sendo um parafuso do enxerto para o polo proximal e outro parafuso do enxerto para o polo distal. Então, fixar em ponte ali, né? A única coisa que eu gostei da tua estratégia aqui, Ricardo, de fazer com parafuso. A gente tem a tendência a fazer parafuso sempre que possível, né? Só que dá um pouquinho mais de trabalho. Eu gosto de tirar bem generoso o estiloide do rádio, porque fica mais fácil até para chegar até colocar o pedículo o enxerto direitinho no foco da pseudartrose. Não sei se esse é o teu... Geralmente a estiloidectomia que a gente é feita quando tu já tem algum grau de artrose, de SNEC, de degeneração que começa por ali, né? Como esse aqui é um polo bem proximal e vê que assim que não tinha tanta degeneração, eu acho que tu tirar um pouco do estiloide, tu acaba mexendo demais com a vascularização, assim.
eu tenho na minha cabeça mais ou menos assim, ou a gente vai fazer uma cirurgia muito biológica, ou uma cirurgia muito mecânica. E assim, as reconstruções que tu fez, que o Taka fez, e as reconstruções artroscópicas são reconstruções muito mais biológicas do que mecânicas. Então, quanto mais tu mantiver a parte vascular do escafoide, mais tu está ajudando ele a ter potencial de cicatrização. Eu digo muito mais para facilidade, né? Porque acho que o campo fica mais fácil de trabalhar. Se tu olhar assim, não é uma abordagem pequena, né? Tu tirar não. mais estiloide ali, não, mas Sim. é uma boa dica. E principalmente no terço médio, quando muitas vezes a ponta do estiloide do rádio impacta bem no local da pseudartrose, né? Bem no local do enxerto. Está mais ou menos no mesmo nível. Vamos para o segundo paciente aí. Então, masculino, 14 anos de idade, um paciente bem jovem para ter uma pseudartrose. Trauma no punho há 18 meses, então tinha 12 anos e meio quando teve a lesão. E também que evoluiu. Então, veio uma clínica, tinha dor, mas não tinha incapacidade não tinha déficit de mobilidade. Então, uma mobilidade normal com o punho. E aqui a pseudartrose do terço médio. Vamos, Felipe, o que faria? Nesse caso, a pseudartrose, ao contrário da pseudartrose que você mostrou antes, é uma pseudartrose bem benigna, né? Praticamente sem falha óssea, sem estabilidade cárpica, um paciente jovem, sem restrição de mobilidade. Não tem dúvida que a indicação é cirúrgica, a pseudartrose do escafoide, a indicação é cirúrgica, mas, do meu ponto de vista, nesse caso, eu escolheria a técnica artroscópica para tratar essa pseudartrose, né? Enxerto do rádio distal, fixação com parafuso, tudo por via artroscópica. Acha que a físia aberta aí te atrapalharia essa retirada do enxerto? Não acho que atrapalharia. Poderia tirar um pouco mais para proximal sem chegar na físia e ter enxerto suficiente ali para tratar essa pseudartrose de maneira adequada. Fabiano, acha que uma fixação percutânea no tipo de paciente esse aí teria resultado? Então, eu não tenho muito, assim, eu não tenho uma casuística tão grande assim, né, para acabar definindo algo, né? E não sei se vocês poderiam me responder isso também, mas abordar isso aí de maneira artroscópica e considerar que existe uma certa estabilidade no foco de fratura, né? E fazer um pequeno reavivamento, né, com ou sem enxerto e fazer uma fixação percutânea, né? Se teria se haveria uma segurança, né, em se ter uma alta taxa de consolidação dessa pseudartrose. A técnica convencional, né, que eu adotaria, né, seria, caso não tenha algo estrutural a se corrigir, né, de forma volar, seria o acesso dorsal e a fixação, né, com parafuso autocompressivo, né, com enxerto ósseo esponjoso, né. Caso houvesse a necessidade de uma reestruturação do escafoide, seria a abordagem volar, com enxerto tricortical, né, e a fixação retrógrada. Mas tratar isso de forma artroscópica seria interessante, porque é uma fratura com pequeno desvio, tem uma grande absorção, mas é possível, né, abordar e curetar e retirar a fibrose, colocar um enxerto, né, por via artroscópica, e fazer a fixação percutânea. Acho que é viável, mas precisa de curva. Eu estou aprendendo ainda. Isso aí. E Taka, faria um enxerto pediculado aí, ou esse caso mudaria um pouquinho as técnicas de vocês? Caso aqui é um caso que é ideal para fazer a artroscopia. Mas a gente tem uma possibilidade. O Chesco, que fez um trabalho publicou um trabalho junto com o Dr. Bertelli. O Taka, tá falhando um pouquinho o teu áudio aí, Taka. Tá falando do periósteo, né? Ele usou o Chesco, que veio naquele congresso conosco ali, o Francisco Soldado, fez um trabalho junto com o Dr. Bertelli, usando o enxerto usando o enxerto periosteal apenas, baseado na artéria dorsal do primeiro metacarpiano, que seria uma alternativa para usar nesse caso, né? Então, fixaria
com um parafuso e colocaria esse enxerto pediculado, só com o periósteo. Tá bem. Então, aqui está a tomografia comprovando a ressonância. O que tu faria aí, Christian? Eu tenderia a buscar provavelmente percutânea e colocar enxerto pelo orifício da broca. Isso é bem descrito, chamado de triple Riemann. A gente passa a broca, enxerto, passa a broca de novo, enxerto, e aí coloca o parafuso. Teoricamente, isso joga enxerto para as laterais, né, e preenche a zona da pseudartrose. Esse paciente provavelmente não tem um problema biológico muito grande, né, ele precisaria só de uma rigidez suficiente, um pouquinhozinho de estímulo biológico. Tem um potencial muito bom de consolidação, né? Eu não sei se tu vê que o semilunar está um pouquinho dorsifletido. Toma é péssimo por isso, porque o paciente está lá, às vezes não está na posição neutra do punho, né? Às vezes está um pouquinho de desvio radial, um pouquinho de desvio ulnar, e isso atrapalha um pouco a nossa percepção de dizzy ou busy. Tu tem algum tipo de receio dessas essas descrições de consolidação viciosa do escafoide? De tentar corrigir uma consolidação viciosa? Não, de ter medo. Assim, ó, eu acho que só botar um parafuso e comprimir aí vai consolidar. Provável. Já viu algum paciente sintomático por consolidação viciosa do escafoide, depois tu ter ele mais curto ou mais angular? Eu não tenho essa lembrança, Já está descrito, né? Um tipo de... Com certeza. Não, osteotomia para corrigir o escafoide, eu acho bem corajoso isso. Aí que eu quero chegar. Teve algum receio disso aí? Não tive essa coragem ainda. E nem tive um paciente que precisasse disso. Exato. Então, assim, como todos falaram aí, assim, eu acho que assim, é bom ter, entende? Assim como o Christian falou da parte do enxerto do côndilo, o Taka falou de retirar já pedaço da cabeça de cartilagem, eu acho que cada técnica tem casos mais propícios para começar. E para começar na artroscopia, não tem a menor dúvida que primeiro é a fixação percutânea de fratura. E segundo são essas pseudartroses do terço médio, sem grandes reabsorções ósseas. Então, fazer muito mais uma fixação percutânea e um estímulo de limpeza dos bordos do que uma correção da anatomia do escafoide. Então, a gente sempre se baseou, primeiro, pela essa descrição de um trabalho do Pedro Delgado, lá da Espanha, que está na revista espanhola de ortopedia, que depois já está bem descrito na RIST, e até o ano passado, do trabalho de conclusão do residente aqui da Santa Casa, a gente mandou para a RBO, a nossa casuística brasileira, aqui com 23 casos e com a descrição toda da técnica, que logo vai sair na RBO. Então, o que a gente faz? Assim, pelos portais mediocárpicos, olhando pelo portal ulnar e trabalhando pelo portal radial, então, primeira coisa, tu acha a pseudartrose, depois faz uma limpeza. Aqui tem um vídeo, vamos ver se vai rodar. Então, isso aqui, assim, primeiro faz inventário da articulação, faz uma sinovectomia, vê que mesmo sem ter artrose, vê que ele tem uma reação sinovial, tem toda uma sinovectomia ali. Aí tu acha a pseudartrose, faz uma limpeza com uma coleta, achando o foco da pseudartrose. Muitas vezes a cartilagem está íntegra, então até será que eu operei o punho certo? Assim, porque tu não acha muito o foco da pseudartrose. Então limpa com uma coleta, faz essa ativação dos bordos, depois com osteótomo. Então a gente tem uma caixinha de material delicado, uma coleta um pouquinho mais angulada, um osteótomo um pouquinho mais angulado, que tu consegue fazer a reativação dos bordos, principalmente essas pseudartroses do terço médio, facilita bastante. Aqui. E aí depois eu prefiro sempre usar, assim, eu confio muito mais no enxerto de ilíaco, então pessoalmente eu acabo usando mais enxerto de ilíaco. A gente usa uma agulha de insulina cortada em bisel para conseguir entrar. Então, aqui no vídeo dá para ver que assim, a gente põe a ponta da agulha de insulina e tu vai apertando e vai empurrando esses enxertos para o interior do foco de pseudartrose, e aí com o dorso da coleta tu consegue comprimir e mandar esses enxertos mais para a região volar do escafoide, que muitas vezes é o que está
é o que precisa mais. Então, aqui está já impactando com o dorso da cureta para impactar o enxerto esponjoso para o interior da pseudoartrose. Então, vai... E aqui, depois, assim, ó, como a torre de tração que a gente utiliza não é articulada, eu faço a fixação, faço a colocação do enxerto, depois, primeiro eu corrijo a dízia, aquela ali, então botei o semilunar numa posição bem central, abre mais o foco da pseudoartrose, coloco o enxerto e depois coloco o parafuso, uma técnica bem semelhante à técnica percutânea. E mesmo nesses pacientes, assim, eu mantenho o fio de Kirchner, fixando o semilunar por 3 semanas, de 3 a 4 semanas. Esse paciente ficou 3 semanas. 7 dias pós-operatório, vê que a gente utiliza só 2 portais dorsais, o ponto de entrada do parafuso e o fio que bloqueia o semilunar, que é o fio que acaba mais dando desconforto no pós-operatório, a retirada de enxerto do ilíaco. Aqui com 60 dias de evolução, então 2 meses pós-operatório, já vê que sumiu o foco da pseudoartrose. E aí a tomografia já mostrando pontes ósseas, já mostrando, que é um caso muito, muito propício assim, para a gente começar nesse tipo de técnica, ou assim, tem um potencial de consolidação muito grande com todas as técnicas que poderiam ser tentadas. 60 dias, vê que já recuperou completamente a mobilidade, pronosupinação, flexoextensão. E aí o ferimento, então, a entrada do fio de Kirchner aqui, os 2 portais mediocárpicos e a entrada do parafuso. É a mobilidade dele. Leva os dedos. Isso. Gira teu pulso. Outro lado. Outro lado. Palma da mão para cima. Vamos ver que é um caso muito propício. Alguém quer falar alguma coisa aí? Ricardo, só lembrando que no ano de 2008, lá no meu estágio da Santa Casa, tu me disse uma frase assim, ó, enxerto bom é o que sobra na Cuba. E daí eu perguntei se essa frase era tua, tu disse que era Dr. Carlos Schwartzman. Então... isso aí são algumas das nossas lendas lá, mas vê que assim, ó, é uma cirurgia assim, num menino de 14 anos. E assim, ele tem absolutamente todo o potencial de cicatrização, mas eu confio muito no enxerto de ilíaco, viu? Eu acho que não é um dano muito maior tu pegar um enxerto, principalmente tu vê que se tu pega muitas vezes o enxerto do rádio, às vezes ele fica um enxerto viscoso, assim, para conseguir colocar dentro do foco da pseudoartrose, porque a gente precisa de um enxerto um pouquinho mais estruturado para conseguir impactar para dentro do foco da pseudoartrose. Então, faz um cortezinho ali de 3, 4 centímetros no ilíaco e tira um enxerto esponjoso bem denso e acaba ganhando o jogo mais fácil. Claro. Então vamos para o último caso, aí, acho que tem alguns poucos minutos. Esse caso foi cedido pelo pessoal da Santa Casa de São Paulo, lá pelo Diego Falcocchio, pelo Caco, pelo Antônio Carlos Costa. E isso aí é muito mais para a gente abrir a gama de possibilidades. Eu vi que esse aqui é uma outra possibilidade de tratamento que não foi falado entre as 5 palestras que foram dadas hoje. Então, paciente masculino, 26 anos, queda de moto há 2 anos, dor e rigidez. Então, vê que o perfil do paciente é muito semelhante em todos os casos. E uma pseudoartrose do terço médio aí, também sem degeneração. Não sei se alguém quer falar aí em relação ao que faria. Acho que pelo adiantado da hora, poderias ir comentando o caso, Ricardo? Então tá. Então, assim, ó, foi feita uma ressonância magnética, muito mais para comprovar, ver que tá com uma deformidade bem em extensão do semilunar, bem em dízio. Como o Christian falou, isso aí às vezes pode ser por posição, mas aqui está bem acentuado. E os polos bem vascularizados, assim, não tem nenhum sofrimento do escafoide. Então, tem várias opções e eles têm uma casuística muito interessante do uso de placas. Então, aquilo que eu comentei, assim, tem gente que vai mais para o lado biológico e tem gente que vai mais para o lado mecânico.
E essa placa vê que é o lado mecânico, assim, tu proporcionar uma estabilização rígida da pseudartrose junto com um enxerto que vai preencher, vai refazer a anatomia do escafoide. Então, eles fazem uma abordagem volar, fazem uma fixação com placa com 3 parafusos de cada lado, se baseiam mais ou menos nessa casuística aqui nesse trabalho do Journal de 2011, que de 14 pacientes, 13 consolidaram com a média de 3 meses. E o que o Diego mostrou lá no Congresso ILA é que eles fazem uma técnica muito semelhante à do Fisk Fernandes, só que eles utilizam a placa para estabilizar o enxerto. Quando tu faz essa técnica do Fisk Fernandes e tu coloca o parafuso de compressão, parafuso tipo Herbert, a compressão do escafoide ele faz com que o escafoide tende a fletir e acaba extruindo o enxerto trapezoidal. Tu tende a jogar ele para fora. Conforme tu vai impactando, a forma do teu enxerto em forma de pizza, ele acaba tendendo a sair. E eles fazem exatamente o contrário, eles fazem uma placa de apoio para segurar esse enxerto. Então, eles fazem esse enxerto em forma de pizza e colocam a placa estabilizando e fixando o enxerto. Então, está aqui a técnica que foi usada. Então, utilizam essa placa específica com 3 parafusos para o polo proximal, 3 para o polo distal, o enxerto que não fica fixo, mas fica impactado pela placa, como se fosse uma fratura de Barton com o suporte da placa, evitando que o enxerto desloque. E aqui o pós-operatório já com a pseudartrose consolidada, e o pós-operatório vê que tem um pouquinho de rigidez, como absolutamente todas as pseudartroses de longa evolução, mas muito boa opção, e ver que assim, dentro de todas as possibilidades que a gente falou, ainda existe mais uma, que é a colocação de placa e parafuso. Então é isso, mais como uma opção a mais aí, e eu acho que assim, a gente conseguiu falar de várias técnicas que a partir de agora cada um vai utilizando e vai vendo qual é melhor para o seu paciente, qual é melhor para a sua técnica pessoal. Obrigado, Ricardo, que fez uma excelente coordenação aí, e os seus casos são brilhantes, aí, meus parabéns. Então, eu acho que agora chamamos o Dr. Funchal aí vamos encerrar a nossa aula. Não sei se... Ricardo, isso, desabilita isso, obrigado. Cristiano, você está falando mais alguma coisa? Não, né? Não, tá tudo bem. Tá certo. Não, eu faço das minhas as suas palavras, né? Um parabéns aí a todos vocês, né? Realmente os cirurgiões de mãos geralmente são bem assertivos e tem detalhes grandes, né? Então a gente viu ali, eu faço joelho, vocês bem sabem, né? Mas vi coisas bastante interessantes, né? Para aqueles que gostam de ortopedia, né? Então a gente viu coisas bem interessantes mesmo, como essas técnicas aí desenvolvidas por muitos de vocês, como o Dr. Bertelli, aí, que nós aqui conhecemos bem, toda a sua fama aí. E só posso agradecer, né? São 9h30, né? 9h33. Foi um show, de verdade, né? Agradeço muito a todos vocês por participarem aqui da nossa regional, do nosso curso de educação continuada, que é, na verdade, uma modalidade para exatamente pessoas como vocês, que são os especialistas, né? Que sabem do assunto de forma assim categórica, né? E acabam apresentando coisas assim bastante inusitadas para todos nós que fazemos a ortopedia de uma forma geral e temos aí os nossos conceitos antigos, né? É muito interessante de ver essas novidades, né? Agradeço muito, né, Taka? Parabéns aí pela coordenação e pela escolha desse time de peso, né? Espero contar com vocês aqui, como o Dr. Henrique Eisenberg comentou no início, no nosso Congresso Sul Brasileiro, que para nós aí dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, é um congresso de peso para nós, né, mostrarmos a força das nossas regionais, que são bem grandes, né? Acho que sem mais, obrigado a todos, uma boa noite, né? E até o próximo evento. Obrigado a todos aí. Obrigado. Agradeço, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Desculpa, Dr. Funchal, por sequelar os joelhinhos. Um abraço. Boa noite para todo mundo aí.
Boa noite.